Esta será uma série prática de 9 aulas sobre M&A, fusões e aquisições, onde eu vou te mostrar como as operações realmente acontecem na prática. Ao longo das aulas você vai entender desde o processo de venda de uma empresa, as etapas de uma transação, a estrutura de negociação, como são os contratos, o NDA, o MOU e o SPA, até chegar na avaliação da empresa, sempre com exemplos reais de mercado. Então, se você tem interesse em M&A, já se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas aulas. E quem sou eu? Meu nome é Franklin Tomisch, eu sou assessor de M&A, CEO da FT Aquisições, uma assessoria em fusões e aquisições. Também sou fundador da Accord, a primeira M&A Tech do Brasil, e tenho quase 2 décadas de vivência em fusões e aquisições. Mas antes de qualquer título, antes de qualquer empresa que eu fundei, o que me define nesse mercado é uma coisa só. Eu já estive dos dois lados da mesa. Eu comecei quase 2 décadas atrás com M&A, quando eu vendi minha empresa de telecom para um grupo americano. E na época, por não procurar uma assessoria especializada, eu considero que foi meu primeiro M&A, mas foi o mais desastroso. Durante todos esses anos, eu já orientei empresários que querem vender, já trabalhei com fundos que queriam comprar e já aprendi na prática, não nos livros, onde que os deals acontecem com sucesso ou onde que eles morrem. Eu sou também doutorando em Controladoria e Finanças pelo UFMG, mestre em Administração de Empresas pela Fundação Dom Cabral e professor na pós-graduação da PUC para a matéria de fusões e aquisições. Mas o que você vai ver na série de aulas não vai ser um conteúdo acadêmico, é conteúdo muito mais prático. Então a pergunta, o que você vai aprender aqui? Você vai entender o processo de M&A do começo ao fim. Não só conceito, mas como que ele funciona na prática, como é que ele funciona no Brasil, com empresas reais, com as pressões reais que existem numa negociação. Você vai aprender como preparar uma empresa para ser vendida, como conduzir o processo de venda e como negociar sem deixar dinheiro na mesa. E além disso, você vai aprender a reconhecer e evitar os erros que fazem a maioria dos deals falharem. Porque eles falham, muito mais do que as pessoas imaginam. Pelo que sabemos de mercado, 8 em cada 10 falham. E quase sempre pelos mesmos motivos. Então, se você é empresário e está pensando em vender sua empresa, ou se você é um entusiasta sobre esse tema, essa série foi feita para você. Bora começar. O que é, M&A, que é a sigla em inglês para Mergers and Acquisitions, em português, fusões e aquisições. De forma simples, é um conjunto de processos pelos quais as empresas se combinam, compram umas às outras ou transferem controle entre sócios. O objetivo central de uma operação de M&A é criar valor. Pode ser crescer mais rápido, entrar em um novo mercado, capturar tecnologia ou simplesmente organizar a saída de um sócio que quer se aposentar. Agora, existe uma diferença importante entre fusão e aquisição e muita gente se confunde. Na aquisição, uma empresa compra outra. O comprador assume o controle. A empresa adquirida pode continuar existindo como marca, mas o dono mudou. Já na fusão, 2 empresas se unem e formam uma terceira empresa. As 2 iniciais deixam de existir como eram antes. E é menos comum do que a aquisição no mercado, mas acontece, especialmente quando as 2 partes têm alto poder de barganha e de mercado. E são operações que envolvem normalmente empresas gigantes. E existem 2 outros movimentos que aparecem nesse universo. A cisão, quando uma empresa se divide em 2 ou mais partes se separam, geralmente para focar em negócios diferentes, e o spin-off, quando uma divisão interna vira uma empresa independente. Dentro das aquisições, também temos que entender as categorias, que são aquisição horizontal e aquisição vertical. A aquisição horizontal é quando uma empresa compra um concorrente direto. Mesma indústria, mesmo mercado, o objetivo costuma ser ganhar escala e eliminar competição. A aquisição vertical é quando uma empresa compra, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. O objetivo é controlar mais etapas na cadeia produtiva, reduzir custos ou garantir acesso a insumos, por exemplo. Em relação ao tamanho da participação adquirida, pode ser uma aquisição parcial, quando o comprador ele ainda fica minoritário, compra, por exemplo, 10%, 5%.
Pode ser uma aquisição de controle, quando ele passa a deter mais de 50% da companhia e assume o comando, ou, por fim, uma aquisição total, quando ele compra 100% da empresa. Cada estrutura dessas tem implicações jurídicas, fiscais e operacionais completamente diferentes. E escolher o formato errado pode custar caro, mas isso a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Agora falando de tamanho e relevância do mercado. M&A ele não é um evento isolado, é uma das principais estratégias de crescimento corporativo do mundo inteiro, pois temos o crescimento orgânico, que a empresa continua naquele crescimento normal dela, ou o crescimento inorgânico, que é o crescimento das empresas através de aquisições. Todos os anos, trilhões de dólares mudam de mãos em operações de fusões e aquisições globalmente. Empresas de todos os tamanhos, que vão desde startup a multinacionais, usam M&A para crescer mais rápido do que conseguiriam organicamente. As maiores empresas do mundo foram construídas em grande parte por aquisições. Você pega, por exemplo, o Google, que comprou o YouTube em 2006 por 1,6 bilhão de dólares e na época parecia caro demais. Hoje é quase impossível imaginar o Google sem o YouTube. Outro caso é da Amazon, que comprou a Whole Foods para entrar no varejo físico de alimentos. Na época foi uma aquisição de 13,7 bilhões de dólares. Na época, a maior aquisição da Amazon. E não foi apenas uma compra de um supermercado. A Amazon adquiriu a Whole Foods Market principalmente para acelerar sua entrada no varejo físico de alimentos. Com isso, tinha uma logística de entrega mais próxima do seu cliente. Também temos o caso da Microsoft, que comprou o LinkedIn para dominar o mercado profissional digital e pagou na época coisa de 26 bilhões de dólares. Na época foi a maior aquisição da história da Microsoft. E não são exceções, são estratégias deliberadas. No Brasil, a TOTVS é um exemplo claro de como M&A pode ser motor de crescimento. A empresa se tornou a maior empresa de tecnologia para a gestão empresarial da América Latina e não foi só desenvolvendo o produto, mas comprando concorrentes, adquirindo empresas de nicho, incorporando tecnologias que aceleraram seu portfólio. Foram mais de 50 operações de M&A. E não estamos falando só de grandes empresas. O mercado de M&A para empresas médias, que são empresas que faturam aí de 50 a 600 milhões, que é o segmento onde eu atuo e conheço mais de perto, é enorme no Brasil e ainda pouco profissionalizado. E é aqui que mora a oportunidade. E é este mercado que essa série vai te ensinar a entender. E quem participa do mercado e das operações de M&A? Uma operação M&A nunca são só duas pessoas sentadas numa mesa, ela envolve um ecossistema de participantes, cada um dos seus interesses, suas motivações e seu papel no processo. Nós vamos começar aqui pelos compradores, que a gente chama em inglês buy side. Existem dois perfis, na maioria dos casos, de compradores. A gente tem o comprador estratégico, que é aquele que compra uma empresa dentro do seu perfil, do seu mercado, e o comprador financeiro. Falando um pouco mais sobre comprador estratégico, ele é uma empresa que quer crescer, ela compra outra empresa porque enxerga sinergia, acesso a clientes, a tecnologia, a um mercado geográfico novo ou a uma equipe que levaria anos para montar do zero. Para ela, o valor da empresa comprada é maior do que o preço pago, porque ela consegue enxergar e extrair mais valor integrando os dois negócios, comprando essa empresa, integrando a sua empresa e consegue, através de sinergias, por exemplo, reduzir despesas e crescer lucro. Do outro lado, a gente tem o comprador financeiro, que podem ser fundos de private equity, por exemplo. Ele pensa diferente do estratégico. Ele compra uma empresa como um investimento. O objetivo é entrar a um preço, profissionalizar a gestão, criar valor e sair depois de alguns anos com um retorno sobre o capital que foi investido. Normalmente um fundo de private equity, quando ele entra numa empresa, ele fica na média 7 anos até fazer o desinvestimento. Ele não quer operar o negócio para sempre, ele quer multiplicar o capital. Normalmente ele entra com participação, ele não faz aquisição total na maioria dos casos e quer que o fundador permaneça no negócio. Entender com quem você vai negociar muda completamente a abordagem. O que convence o comprador estratégico não é o que convence um fundo, são duas abordagens na venda de empresas diferentes. E do outro lado da mesa estão os vendedores, ou em inglês o sell side.
Podem ser empresários que construíram o negócio ao longo de décadas e chegaram no momento de saída por aposentadoria ou por falta de sucessor, ou mesmo porque querer liquidez, né? Ou seja, vender a empresa e colocar dinheiro em caixa. Podem ser fundos que já completaram o ciclo de investimento e precisam desinvestir e, portanto, eles vão vender a empresa. Podem ser sócios que estão em conflito e precisam resolver a situação societária vendendo participação, por exemplo. Então, cada um desses vendedores tem uma motivação diferente. E entender essa motivação é o que permite estruturar um deal que funciona para os dois lados. Por fim, aos intermediários, né? Não gosto de falar essas palavras, né? Mas temos o que a gente chama de assessores. A gente tem um assessor de M&A, como eu, que é o profissional que estrutura a operação, define as etapas do processo, valida e prepara as documentações e todo o material. E ele também vai identificar os compradores, coordenar a auditoria, conduzir as negociações, coordenar junto com os advogados, que são os outros assessores, a parte dos contratos e garantir que o deal chegue até o fechamento. É um papel que exige conhecimento técnico e, acima de tudo, muita experiência prática. Também temos como intermediários advogados especialistas em M&A, que estruturam os contratos, né, coordenam junto com os assessores, com Financial Advisor, toda a parte de due diligence, né, que no caso deles a parte de due diligence. E temos do outro lado os advogados especialistas em fusões e aquisições, que estruturam os contratos, fazem a due diligence jurídica do lado do buy side e garante que os termos negociados virem documentos juridicamente sólidos. E por fim temos os auditores contábeis e jurídicos. Cada um desses atores tem um papel e quando o processo está bem coordenado, o resultado é um deal que fecha, com menos atrito, menos risco e mais valor para todas as partes. E por que as empresas fazem M&A, né? Fusões e aquisições? Por que uma empresa decide comprar outra em vez simplesmente de crescer por conta própria? Essa é uma das perguntas mais importantes dentro do M&A. E a resposta começa com a diferença entre crescimento orgânico e crescimento inorgânico. O crescimento inorgânico, que não tem a ver com M&A, é o crescimento que a empresa constrói por dentro, contratando mais pessoas, abrindo novas unidades, desenvolvendo novos produtos, expandindo para novas regiões. É legítimo, sólido, mas ele é lento, depende de execução e capital. Já o crescimento inorgânico ele é diferente. E é aqui que entra as fusões e aquisições. Você compra o que levaria anos para construir. Compra uma base de clientes já consolidada, compra uma equipe que funcionava, compra uma marca que já tem reputação no mercado onde você ainda não existe. Você compra tempo, você compra contratos e compra faturamento. E é por isso que empresas que precisam crescer rápido, seja por pressão de investidores, ou por uma janela de mercado que está se fechando, ou simplesmente por ambição estratégica, escolhem M&A. Outro motor importante são as sinergias. Quando duas empresas se combinam, o resultado pode ser maior do que a soma das partes. Você elimina duplicidade de custo, aumenta o poder de compra com fornecedores, cruza a base de clientes dos dois negócios e ganha escala operacional. Sinergia bem calculada justifica pagar um prêmio pelo negócio, né? Ou seja, um valor a mais do que o valor do valuation. Porque o valor que você cria depois da aquisição supera o que você pagou. A venda de uma empresa tem um motivo que pouca gente fala abertamente, mas que é um dos mais comuns no mercado brasileiro: a falta de sucessão. O empresário constrói uma empresa relevante ao longo de 20 ou 30 anos, os filhos não querem tocar um negócio e, neste caso, o M&A é a saída estratégica, organizada, planejada, que preserva o legado e gera valor para o empresário, que é o valor que ele merece. E por último, redução de concorrência. Às vezes, a lógica de aquisição é simples. O concorrente está crescendo. Em vez de brigar por mercado, você vai incorporar, vai comprá-lo. Você elimina um atrito, você absorve a equipe, você captura a participação de mercado dele e você sai muito mais forte. No final das contas, M&A é uma estratégia, e uma estratégia poderosa quando bem usada. Nas próximas aulas vamos aprender exatamente como usá-la. Nas próximas aulas a gente sai um pouco mais dessa teoria e começa a entrar na prática. Eu vou te mostrar como uma operação de M&A acontece na prática, do primeiro contato até o fechamento do deal. Até lá!